Bom, pessoal, é um prazer recebê-los nesta noite, dentro do Congresso Internacional do UNES, para apresentar o workshop relativo ao Atlas TI, que é um software extremamente robusto para análises qualitativas, né, de pesquisas acadêmicas, mas ele vai para além disto, uma vez que ele permite que façamos aí diversos projetos e possamos desenvolver diversas atividades profissionais com o auxílio dele, tá? A ideia é trabalhar em torno de 1h40, 2 horas, né? Nesse período, eu tentarei fazer uma atividade pautada e devagar para que vocês consigam compreender e acompanhar a funcionalidade, e aqueles que conseguiram instalar nos computadores, nos equipamentos, o software, poderão utilizá-lo simultaneamente com a minha apresentação, tá? Pode ter alguma dificuldade, às vezes, por visualizar a tela, mas quem tem duas telas aí, isso será muito prático e muito fácil. De qualquer forma, esta palestra, esse workshop ficará gravado, e aqueles que não puderem executar no mesmo tempo que eu estiver fazendo, poderão fazê-lo e assistir num outro momento, executando as etapas, e com isso, com certeza, ganharão aí proficiência na utilização da ferramenta. O software, o nosso objetivo aqui é analisar as possibilidades de realização de análise de dados com a utilização do software Atlas TI versão 8. Né? Então, eu vou apresentar para vocês os conceitos principais do software, trazer algumas operações básicas de apoio e análise qualitativa, utilizando o software, e discutir e apresentar algumas possibilidades na utilização do software nos mais diversos projetos acadêmicos que nós tenhamos aí pela nossa vida, pela nossa carreira. Eu estou trazendo aqui dentro de um projeto acadêmico, mas ele se encaixa perfeitamente no seu projeto cotidiano, aí nas suas atividades profissionais, e eu vou mostrar isso para vocês aqui, dentro daquilo que eu já faço e já utilizo o software. Agradeço a presença de todos vocês, né? Aí tem vários alunos meus aí da psicologia presente, a professora Dora acabou de chegar, colegas de trabalho também, o Afonso está presente. Eu espero que vocês gostem e nós podemos dar sequência a esse curso, se for do interesse de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Vou projetar a minha tela e nós já começaremos aí a utilização do software, e com a utilização do software, apresentando algumas dessas funcionalidades, tá? Eu já tenho um vídeo no tutorial que eu sigo praticamente no YouTube, com esse tutorial, com essa aula, né? Que eu praticamente vou replicá-lo, né? Mas a ideia é que a gente apresente essa ferramenta para o maior número de pessoas possíveis. É uma ferramenta muito robusta, como eu já disse, e é uma ferramenta que tenho certeza que poderá ajudá-lo aí nos seus projetos de vida, tá? E principalmente nos seus projetos profissionais. Vocês que estão visualizando a minha tela, eu vou aqui acionar o link do software, ele já está abrindo aí a versão 8, né? Espero que vocês todos estejam vendo. Vamos lá, vamos repetir aqui. Aqui é a visão inicial do software. E eu queria combinar com vocês. Vocês todos estão com os microfones fechados, mas como é uma oficina, eu gostaria que, a partir do momento que tiver alguma dúvida, que vocês pudessem trazer aí as dúvidas, liberando o microfone e falando, né? Porque não necessariamente eu vou conseguir acompanhar o chat, tá? Então, por favor, tendo necessidade, abram o microfone, tá bom? Então, inicialmente, eu quero apresentar aqui a tela inicial do software, tá? Percebam que nessa tela inicial do software,
eu tenho vários projetos já que vocês podem acompanhar. Então, aqui tem os projetos recentes que eu trabalhei, né, nesses últimos dias. Aqui eu tenho a opção de criar um novo projeto, aqui eu tenho a opção de importar um projeto, e aqui esses mesmos projetos que aparecem aqui, que foram utilizados recentemente, eles também aparecem aqui com o ícone aí de acesso, né? E é muito interessante que vocês podem perceber que eu, Alessandro, utilizo esse software nas mais diversas situações. A professora Dora está presente e nós participamos de um grupo de estudos. Nesse grupo de estudos, nós temos aqui os arquivos que a professora Dora, a maior parte deles ela que indicou, que nós estamos estudando nesse grupo de estudos. Então, se eu passo o mouse aqui em cima, você vê uma síntese. Esse projeto foi criado no dia 27, a última modificação dele foi no dia 22/6, que foi nosso último encontro. Nós temos dentro desse projeto 5 arquivos, que são os documentos, 90 citações e 33 códigos que foram criados. E aqui também foi criada uma rede. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que o software ele vai organizar os diversos projetos de acordo com aquilo que você for construindo. E isso é extremamente bacana. Quem já é pesquisador, utiliza alguns softwares aí para análise de dados, ou tem alguns que são meio receosos na utilização de um software, porque acredita que o software pode tirar o trabalho da interpretação do pesquisador. Nesse caso, nesse software, você pode aliviar o seu trabalho, sim, se você quiser fazer uma pesquisa automática, mas não é isso que eu acredito que seja a melhor funcionalidade dele. A melhor funcionalidade dele não descaracteriza o trabalho do pesquisador e não vai descaracterizar o seu trabalho dentro daquilo que você estiver estudando, né? Então, aqui nesse software, eu mostrei aqui o grupo de estudos, mas vocês podem ver aqui também que eu montei algumas aulas, e aí os meus alunos da psicologia do primeiro período que estão presentes podem reconhecer aqui, ó, aqui está o trabalho, a disciplina da psicologia social e comunitária que nós trabalhamos nesse semestre, e todo o material que eu li, que eram materiais digitais, eles estão dentro dessa pasta. E aí, quando eu for retomar essa disciplina no outro momento, ou se eu quiser organizar, pegar os conteúdos para um artigo científico ou qualquer trabalho de qualquer natureza, ele está organizado nessa pasta. É só clicar aqui que eu acesso todo esse projeto. Mas o que mais que eu fiz com esse software? Então, eu gostaria de apresentar para vocês que a utilização do software aqui para mim, ele não se dá apenas em relação a pesquisas acadêmicas. Ele vai para além disto, né? Por que ele vai para além disso? Porque é um software que ele me organiza todos os meus trabalhos nos dias atuais. Então, olha, vejam bem, eu estou falando aqui para vocês que eu participo de um grupo de estudos junto com a professora Dora, e aqui está o projeto do grupo de estudos. Eu ministro uma disciplina no curso de psicologia, eu leio os conteúdos, eu faço o fichamento com a utilização do software. Eu também participo de algumas bancas de qualificação, de mestrado, ou de doutorado, ou de defesa. Toda a minha síntese, toda a minha análise, todos os meus comentários, eu estou fazendo, tendo por base, utilizando o software, porque ele facilita a minha vida. Tem um amigo meu de adolescência, né, da época de grupo de jovens, que é o Rogério Bueno, que pré-candidato a prefeito de Varginha, que eu fiz uma análise do projeto relacionado à educação para ele, e aqui está o projeto do Rogério Bueno. Enfim,
Hoje eu não consigo separar a minha prática, por isso que eu quero apresentar o projeto para vocês, o software para vocês, a minha prática nos mais diversos, nas mais diversas, na mais variada, na variação possível das minhas atividades cotidianas, eu utilizo o software, inclusive em questões particulares. Aqui uma palestra, uma live que eu vou fazer para uma empresa de Passa Quatro. Aqui um projeto que eu tenho particular de casais, de uma equipe de casais que nós participamos, eu com a minha esposa, enfim. Esse é a cara inicial do software e aquilo que ele nos apresenta. Vamos entrar então no software para vocês conhecerem ele por dentro, tá? Quem conseguir, gente, acompanhar aí o software, por favor, tentem seguir os passos que eu estou fazendo. Tá? A Juliana está me perguntando aqui se no celular esse aplicativo serve. Juliana, ele tem uma facilidade que eu não testei no celular, tá? Mas ele tem uma versão nas nuvens do software, que você consegue trabalhar ele nas nuvens. Eu esqueci agora qual que é o nome da versão. E depois você consegue tanto fazer as redes nas nuvens, como também depois importar para o seu PC, para o seu computador. Tá? Então ele permite também esse trabalho nas nuvens e acredito que pelo celular também dê para fazer. Tá bom? Ele realmente é um software bem interessante. E aí, como nós temos vários alunos aí de graduação, o que é a minha provocação? Que vocês utilizem esse software para a organização do material de estudo, para a sistematização, para os fichamentos que vocês fazem nas demais diversas disciplinas. Vamos lá. Vamos criar um novo projeto. Então, eu tenho aqui a opção de criar um novo projeto e tenho a opção de importar um projeto que eu utilizo somente para importar projetos de versão anterior, do Atlas TI, como a versão 7, ou da própria versão 8, que, por exemplo, nós podemos desenvolver um projeto coletivo, na qual eu, Alessandro, posso montar o projeto, posso passar parte desse projeto para a Élita, posso passar parte desse projeto para a professora Dora, posso passar parte desse projeto para a Keila, para a Alba, que está presente aí, né? Para qualquer um de vocês. E aí depois vocês fazem partes desse trabalho, leem partes do material, organizam aquilo tudo e a gente consegue importar tudo isso, transformar numa estrutura única, num projeto único, na qual teve a participação, a leitura e a contribuição dos mais diversos aí participantes daquele projeto específico. Vou abrir aqui. Olha, Rebeca, eu passei, Rebeca, um link, deixa eu ver se eu consigo aqui, ele de forma fácil, eu te mando aqui por aqui mesmo, para você conseguir a versão free, tá? Aí quem quiser pode, que não conseguiu baixar, né? Pode, de repente, fazer isso enquanto nós estamos trabalhando aqui o workshop. Tá? Ah, tá. O Afonso já fez isso aí, ô Afonso. Esse pessoal da TI é rápido e rasteiro. Afonso, obrigado aí pela ajuda. Mas tá aí a versão a versão free. E aí quero reforçar que essa versão free, você não vai pagar nada por ela já dá para fazer muita coisa, tá? Então dá para a gente organizar muito material só com a versão free. Vale a pena realmente comprar o software? Vale para quem vai fazer uma pesquisa mais ampla, né? Mas ele é um software que eu hoje aprendi a usar, não deixo mais de tê-lo, independente se tiver que fazer algum investimento, tá bom? Mas a versão free dá para vocês trabalharem de forma bacana, tá? Então vamos lá, vamos criar um projeto, e aí eu vou nomear aqui Congresso
do Unis, tá? Estou criando este projeto. Aguardando um minutinho, né? Pronto. Ele abriu aí a interface aí do projeto, né? E aí nós já começamos a perceber o layout do software, e ele é um software que ele é bem funcional, porque tudo está muito próximo. Como ele faz muita coisa, de repente, no decorrer dessa oficina, como nós estamos à distância, vocês podem achar que é difícil, mas, gente, tem que fazer, tem que usar. Se você usar, você vai ver que daqui a pouco ele já vai completar os seus projetos. Eu participei de uma oficina lá, no Educhere, em Curitiba, no ano passado, em setembro do ano passado, e uma das pessoas, antes da oficina, teve uma mesa redonda. Das pessoas da mesa dizia o seguinte: é um professor do norte do país, eu não lembro se é da Bahia, de onde é. Ele utiliza o software e ele falava que é como se o software fosse um implante hoje na cabeça dele. Que tudo que ele pensa como que ele vai utilizar utilizando o software. E hoje eu entendo muito bem isso que ele falou, porque eu também estou dentro dessa lógica. Como eu mostrava para vocês agora há pouco naquela tela, vou fazer uma palestra para uma empresa, eu já montei parte da apresentação dentro dessa palestra, tá? Aliás, desculpa, dentro do recurso do software. Na equipe de casais, utilizei também o software. Vamos lá, então criamos o nosso projeto. E aqui estamos a interface inicial do nosso software, né? Que é a carinha inicial dele. Percebam que aqui vocês possuem os mais diversos atalhos, como você tem aí nos recursos do Word, do pacote Office da Microsoft, né? Então você tem o início, tem o pesquisar projetos, analisar, importar e exportar, e ferramentas e suportes. O interessante é que tem muitos desses itens aqui que eles vão aparecendo ou vão se completando a partir do instante que você começa a montar o seu projeto, aquilo que você está fazendo ou quer desenvolver, tá bom? Então vamos lá, vamos pensando. Eu fiz aqui um PowerPoint e eu até estou seguindo um pouco a lógica, porque como eu conheço muitas funcionalidades do software, eu não queria perder uma sequência didática para ajudá-los, tá? Então, por isso eu vou estar meio que seguindo um caminho. Mas cada etapa, ou cada caminho desse que eu utilizo, poderia a gente poderia chegar no mesmo objetivo seguindo diversos outros caminhos pelo próprio software, tá? Percebam que aqui tem a nomeação do projeto, Congresso do Unis, foi criado por Alessandro, porque esse software está no meu nome hoje, o momento da atualização, né? E qual licença que eu utilizo? Eu utilizo uma licença educacional para um usuário do software 8. Na próxima semana, eu vou participar de uma conferência internacional, na qual será apresentado o possível sucessor dessa versão, que será o Atlas TI 9, tá? Espero que ele venha com bastante novidades. Eu utilizei, gente, só para vocês entenderem, esse software na minha pesquisa de mestrado e na minha pesquisa de doutorado. Então, eu utilizei ele na versão 6. Eu achei dificílimo na época, porque os tutoriais todos em inglês. Eu não tenho facilidade com a língua, então tive uma grande dificuldade. Na versão 7 achei um pouco melhor. A hora que chegou essa versão aqui, eu fiquei simplesmente encantado com as possibilidades dele. Percebam que quando você abre ou cria o projeto, que aqui é o nosso projeto Congresso do Unis, ele já aparece aqui algumas opções. Aqui nessa opção adicionar documentos,
O que eu gostaria que vocês observassem, que ele é bem didático. Olha só, quando eu passo o mouse em cima, ele já aparece o descritivo daquilo que essa janela faz e promove ou facilita dentro do seu estudo, né? Então, só para vocês entenderem aqui, eu posso tanto adicionar os documentos, aliás, os documentos eu adiciono por aqui, mas posso, se eu for na setinha, não sei se dá para vocês perceberem, cliquei na seta, né, com o lado direito do mouse, apareceu as opções de adicionar arquivos, adicionar conteúdo da pasta, adicionar um vídeo vinculado ou um novo geodocumento, que eu posso trazer, por exemplo, um mapa, um documento e fazer as localizações geográficas a partir desse documento, o software me permite fazer, tá? Se eu clicasse direto aqui em cima, ele ia abrir para mim uma janela para procurar o arquivo que eu quero trazer para o software dentro, que está no meu PC, no meu computador, na ferramenta que eu estiver utilizando, tá? Então, e aí, quando eu entro na seta aqui novamente, se eu paro o mouse em cima de cada uma dessas opções, ele vai dizer para mim o que eu consigo fazer de forma didática com esta opção. Então, adicionar um arquivo. O que é isso? Eu seleciono documentos para adicionar ao projeto, né? Qual que é a diferença de adicionar arquivos para adicionar pasta? A pasta, eu pego a pasta inteira. No adicionar arquivos, eu seleciono aqueles arquivos que eu quero. E como ele é um software robusto, ele vai te permitir trabalhar com vídeos, trabalhar com textos, em Word, em PDF, em imagens. Você consegue, inclusive, trabalhar com fotos, tá? Então, ele é muito legal, porque você consegue depois organizar todo esse conteúdo. Não sei, eu sei aqui que a professora Dora é pesquisadora, né? Mas não sei se tem outros pesquisadores aí no grupo. Mas vocês poderiam, por exemplo, faz uma entrevista, grave essa entrevista com o sujeito, você pode importar esse áudio e fazer a descrição lá de forma textual, pode importar o texto e o áudio, e depois você traz esses elementos e cria as redes com esses elementos. É evidente, gente, que o legal do software é que ele não vai tirar o seu trabalho enquanto estudioso, porque você ele até te facilita em alguns momentos, mas você vai ter que procurar fazer as relações. Ele não vai fazer para você, você tem que buscar isso, tá? Então, outro detalhe, eu tenho aqui a opção de quais novos componentes, né? Eu posso criar novos códigos. Daqui a pouco eu vou explicar o que é código. E aqui, passando o mouse, ele já diz um pouquinho o que é novo memo ou nova rede. Aqui eu tenho o navegador, né? O navegador nada mais do que o formato que eu quero que a minha tela fique. Eu utilizo, ele já vem nesse formato, eu gosto bastante desse formato. Eu poderia fechar aqui o explorador, mas eu prefiro que ele esteja liberado. Por quê? Para me ver o que está acontecendo em cada etapa da minha pesquisa, tá? Essa é uma outra funcionalidade. Eu posso, por exemplo, pesquisar projetos, né, trazer as redes, não é o caso que a gente ainda não tem nada aqui. Posso fazer as análises, criar tabelas para análise qualitativa, né, e que trazem alguns dados quantitativos relacionados aos códigos, à quantidade de documentos que você trouxe, e posso importar e exportar esse projeto para os mais diversos formatos, inclusive o SPSS, que é um software muito difundido e que serve para análise principalmente quantitativa, né? E posso exportar, portanto, para o Word, para o Excel, enfim, os mais diversos formatos, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência. Vamos, para a gente entender
Eu entrando aqui nessa ferramenta aqui, no arquivo, eu consigo as informações sobre o meu projeto. Percebam que não tem nada aqui no meu projeto ainda, porque eu não acrescentei nada, tá? Não tem nada de documento, não tem nada de código, não tem nada de citação, não tem nada de memos. Eu posso criar um novo projeto, eu posso abrir um projeto existente, eu não vou fazer isso, né? Eu posso exportar um projeto que eu já estou trabalhando nele para dividir com os meus colegas. Eu crio o projeto, mando para vocês aí, vocês dão sequência nele. Rebeca, talvez pelo celular você não vai conseguir baixar mesmo não, tá? E posso mesclar um projeto. Por exemplo, eu exportei, cada um de vocês aí, a Rebeca fez uma parte, o Afonso fez outra parte, a professora Dora fez outra parte, a Alba fez outra parte, e nós vamos juntar isso. Eu posso mesclar, né? E tem algumas outras opções, que são opções mais avançadas, de formato, de senha, enfim, do software, tá? Isso é um pouco do que o software nos permite. Outra questão, eu tenho aqui os novos componentes, como eu já falei, né? Que são as diversas opções disponíveis, tá? E podemos também visualizar aqui os gerenciadores do quê? Dos diversos arquivos, das citações, dos códigos, dos memos, das redes e dos links. E também aqui está o explorador de projetos, que é justamente essa coluninha que está aqui à nossa esquerda do vídeo, tá? Então, ao passar o cursor sobre cada um deles, como eu já tinha falado, ele vai dizer o que é isso. Gerenciador de projeto fornece uma visão geral de todos os documentos e grupos de documentos. Vão clicar aqui, nós não temos documento nenhum. Portanto, não vai aparecer nenhum documento, mas vai aparecer o formato do gerenciador de documento. Percebem que mudou aqui? Ele mudou. Se nós tivéssemos documentos aqui, 10, 100, 200 documentos, eles estariam relacionados aqui, né? Com todas as identificações. Quando eu clicasse em cada um dele, ele abriria aqui o documento, um deles, ou aquele que eu cliquei, com um resumo dele logo aqui abaixo e algum comentário que eu, porventura, poderia ter feito nesse documento aqui do lado. Isso ajuda demais para organização de estudo, para organização de material. Citações. Aqui também vem o gerenciador de citações. Nós não temos nada ainda. Códigos, da mesma forma. E assim sucessivamente, tá? Vamos, então, buscar um arquivo, tá? E eu vou pegar um dos arquivos brilhantes aí que a professora Dora nos indicou no nosso curso, né, no nosso grupo de estudos. Tá nessa pasta, que acho que é este daqui, ó. Textos, abordagens metodológicas na pesquisa bibliográfica. Olha, vou repetir o processo, tá? Vou apagar, estou clicando do lado direito do mouse, estou excluindo para detalhar como que eu fiz o procedimento, para vocês acompanharem. Vou aqui em adicionar documentos, adicionar arquivo. Nesse caso, ele já foi para a pasta do Atlas TI, tá? É uma pasta que ele vai criar lá nos meus documentos. Eu fui na pasta do grupo de estudos, eu fui na abordagem metodológica, que é o texto que eu quero, cliquei 2 vezes nele, ele já veio para cá. E aí, aqui que estava zerado, que eu não tinha nenhum documento, eu já tenho um documento, que é este daqui, que é o documento que eu acabei de importar, tá? E eu poderia fazer isto, por exemplo, vocês que são da psicologia, com as obras completas de Freud. Tá? Consigo trazer todos para cá. Eu não vou conseguir, na versão free, trazer mais, acho que de 18 textos. Acho que é o limite, se não me falha a memória. Mas, enfim, eu consigo, numa versão paga dele, trabalhar com uma imensidade de documentos. Então, para quem faz pesquisa,
já começa a compreender a importância desse software, porque você consegue concentrar em um só lugar os mais diversos documentos de um trabalho, de uma pesquisa, de uma análise. Tá? Eu fico imaginando aqui quem faz perícia, quem faz advogados que precisam lidar com uma enormidade de dados. O software funciona muito bem e nos ajuda. Então perceba que aqui apareceu o nome desse arquivo que eu acabei de importar. Abordagens metodológicas na pesquisa biográfica, tá? Aqui também está o mesmo arquivo, ele está de cá, tá? Eu posso fechar aqui. Ele tá dentro do meu projeto, é só verificar que aqui tem um projeto, cliquei na setinha, 2 vezes aqui em cima do arquivo, ele abriu o arquivo que eu preciso ver. Veja que o documento está aqui para minha leitura. Gente, o software busca palavras-chave, ele faz uma busca automática? Faz. Mas, particularmente, não é isso que é o mais importante dele. Isso, às vezes, facilita o seu trabalho se você estiver pesquisando uma palavra-chave em 5.000 documentos. Ou se você vai pegar aí a turma da psicologia, nós fizemos um trabalho bem bacana lá no site da Abrapso, né? Nós entramos nos diversos GTs, e cada GT, para quem não sabe, é um grupo de trabalho, para cada GT daquele ano que foi o encontro da Abrapso, a gente poderia ter pego lá uma imensidão de textos. Se eu trouxesse aqui para dentro para fazer uma análise, para ver quais os objetivos daqueles trabalhos, para encontrar metodologia, eu poderia fazer, de repente, uma análise sistematizada, ou uma pesquisa automatizada, para chegar nas palavras-chave. Mas não é isso que é o mais importante do software. O mais importante do software é ajudar você a organizar os seus estudos e a fazer as suas produções no meio acadêmico ou no meio profissional na qual você convive. Isso é o mais importante. Eu poderia acionar aqui a autocodificação para encontrar palavras-chave, mas não é isso que é o principal. Eu poderia entrar aqui e pedir nuvem de palavras desse texto. Ele já vai gerar as nuvens de palavras desse texto. De acordo com aquelas que apareceram mais, e posso eliminar aquelas que não têm sentido, como esse D aqui, como esse Q aqui, eu posso remover, mas não é isso que é o importante e o fundamental para nós. O fundamental para a gente é facilitar e otimizar a nossa atividade cotidiana, e esse software nos ajuda muito bem, tá? Então vamos dar sequência aí a essa observação. Tá? Professora Dora, nós já fizemos essa oficina há poucos dias, vai ver eu repetir o mesmo procedimento, tá? Olha, o que eu estou fazendo aqui? Estou passando o mouse, eu passo e seguro o mouse, tá? Ó, eu pego, encosto o mouse aqui e arrasto. Automaticamente eu pego o trecho que eu quero selecionar, tá? Se eu clico fora, ele some esse trecho selecionado. Tá bom? Então, isso é bem interessante, porque esse procedimento você vai fazer o tempo todo com a utilização do nosso software, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no WhatsApp para ver se alguém... não, para ver se tem alguém querendo entrar, mas não tem. Perfeito. Dando sequência, então. Então, eu vou selecionar, percebam que quando eu não tenho nenhum trecho selecionado, as opções aqui em cima, exceto codificação, exceto comentário, número de palavras e lista de palavras, elas não estão disponíveis. Se eu clico a lista de palavras, ele vai me dar todas as palavras, números que foram encontrados aí no meu texto. O comprimento das palavras, a quantas vezes aparece, o percentual. Mas isso também eu acho que é o menos importante do software, tá? Então vamos ao que eu acho que é a cereja do bolo. Aliás, um pouco da cereja, porque tem muita coisa boa no software realmente.
Então, veja o que eu vou falar. Alessandro, Oi, pode falar. só uma dúvida. Tem como... Você importou um arquivo só, né? Sim. Se eu quiser importar um outro arquivo para, tipo, emendar aí, tem como? Eu não sei se eu perdi alguma explicação sua aqui. Se eu Não, quiser... eu não falei sobre isso, mas falo agora, tá? Então, Tá. aqui, ó, é só voltar aqui no início, ó, perceba que eu estava aqui mexendo no texto, tá? Ó, eu estava mexendo aqui, eu estava aqui, estava na parte do documento, analisando o documento. É só voltar aqui no início e adicionar documento. Vou voltar lá no grupo de estudos e vou pegar um outro texto que a professora trouxe para nós, por exemplo, metodologia, investigação bibliográfica e narrativa do Bolívar, né, professora? Que a gente tem estudado bastante. Ah lá, eu já tenho 2 textos aqui, percebem? Ah, entendi. Uhum. Vou Entendeu? testar aqui. Uhum. Aqui, aí, ó, esse texto aqui foi até bom eu pegá-lo, porque dá para entender. Porque este texto aqui é um PDF, Uhum. né? Então, a vantagem de ser no PDF é que eu consigo, ele transforma nas minhas nuvens depois, ou no meu, na hora que eu for fazer as minhas redes, ele apresenta de forma textual. Esse outro texto aqui, ele é imagem. Ele não é um PDF de texto, ele é uma imagem. Foi foto, uma foto que foi tirada de uma parte do livro. Então, automaticamente, aqui está pequeno, né? Vocês podem, às vezes, não acompanhar, e o legal aqui é que você pode ampliar aqui, ó, só arrastar. Tá vendo? Então, isso é fácil também. Então, se vocês perceberem aqui, ó, eu não consigo pegar, eu não consigo pegar a apresentação da coleção, mas eu pego o trecho. E aí, isso vai lá para as minhas redes como uma imagem. Porque especificamente esse texto que eu estou trabalhando aqui, foi a Isabela que perguntou, não foi? A Keila. Keila. Especificamente esse texto aqui, ele não é em formato de texto, mas de imagem. Então, ele vai aparecer como imagem. Da mesma forma que eu poderia trabalhar como que eu posso dizer, com fotos, né? Imagina a foto da nossa turma. Eu poderia trazer lá a foto de cada um, da Alba, da Keila, da Camila, de todos vocês assim, colocar para cada um de vocês uma característica ou trazer algum elemento que depois isso vai fazer uma rede da própria sala e eu vou tratar disso mais para frente. Bom, tá? Então aqui, ó, vou fechar e vou voltar aqui no meus, para não confundir, vou entrar aqui, cliquei no texto que eu acabei de incluir e vou excluí-lo. O que eu fiz para excluir? Cliquei do lado direito do mouse e estou excluindo. Ele sumiu. Então, voltamos a ter um documento que a gente pode chamar de documento primário. Vou agora pegar alguns trechos desse texto, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu já deixei uma colinha aqui para não ter que ficar procurando, né? Então, a parte que fala o indivíduo social, não é aqui não, espera aí. Ah, tá. Ó, vou pegar esse trecho até a existência, percebe? Eu cliquei com o lado direito do mouse, segurei o mouse, arrastei até onde eu queria e soltei o mouse. No que eu fiz isso, percebam que aqui em cima ficou liberado as diversas opções. Vou fazer de novo para vocês entenderem. Soltei aqui, tirei o mouse, somem todas as opções, né? Fica apagado. Peguei e fiz a escolha do trecho. Ele aparece para mim as opções. E aí nós vamos entender o que cada uma dessas opções significa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, abrir codificação. O que é isso? Aliás, mentira, vamos começar pela primeira aqui. Criar uma citação livre. Ô, gente, sabe quando vocês vão ler um livro, um texto, que vocês começam a passar a marcar texto?
tem gente que é organizado, né? Tem caneta colorida, aí passa para determinado assunto uma cor diferente, vermelho, para outro uma cor amarela, para outro uma cor azul, uma cor preta, né? A citação é isso, é aquele trecho do texto que te chama atenção, aquele trecho do texto que tem significado para você, que tem importância, que te remete a alguma coisa. Mas é uma citação livre. Então, vamos supor que eu estou lendo um texto de Freud e ele fala de alguma coisa do inconsciente que eu achei extraordinário. Eu vou e seleciono e grifo aquilo. Ou da interpretação dos sonhos. É isso que é essa citação livre. Eu poderia, se eu clicar aqui em cima, ele já vai assumir para mim esse trecho como uma citação livre. Percebe o que aconteceu aqui? Olha só. Quer dizer que esse trecho aqui já foi grifado, né? Mas eu vou apagar, porque não é isso. Vou excluir aqui. Cliquei do lado direito do mouse, estou excluindo. Vou voltar lá no mesmo trecho. Aí continuam as opções abertas aqui em cima. Vou abrir codificação. O que é abrir codificação, gente? É onde, sabe quando a gente está lendo um texto, que a gente, além de fazer o grifo, de marcar a parte do texto ali que nos é significativo, aquele trecho do Freud que fala sobre o inconsciente. Aí na frente eu puxo uma seta e escrevo na frente inconsciente. E a gente faz isso nos nossos estudos, não faz? Pelo menos eu fazia na época da faculdade, né? Bom, mas eu avancei, porque eu estou aqui no software agora. Mas enfim, né? A gente faz isso, porque isso ajuda a assimilar o conteúdo, ajuda a retomar o texto depois, ajuda a fazer os fichamentos, ajuda a fazer as paráfrases. Tudo isso nos ajuda. Então eu abri a codificação. E nessa codificação aqui, eu vou chamar de projeto fundador. Ó, se eu der um enter aqui, ele já vai criar o código, tá? Mas se eu quisesse criar, vamos supor que esse trecho, além de projeto fundador, ele nos remetesse a outros conceitos, poderia ser projeto fundador e relacionado a inconsciente. Eu poderia dar um tab, olha só, ó, dar um tab e aí ia criando aqui vários códigos da forma como eu tivesse a intenção de fazê-lo, tá? Vamos lá, mas aqui eu vou fazer apenas projeto fundador. Vou criar esse código. O que aconteceu aqui, gente? Ele já selecionou aquele texto do meu estudo que tem significado e que trata do projeto fundador, né? Vamos voltar aqui em cima, aqui, por exemplo. Olha lá, o projeto fundador da pesquisa bibliográfica escreve-se no quadro tal, até existência. Até indivíduos foi o trecho que eu tinha selecionado aqui na minha colinha. Então, esse também é um projeto fundador, certo? Mas aí o que eu posso fazer? Eu poderia, agora, se eu for aqui abrir codificação, ele não vai aparecer para mim o projeto fundador mais. Por quê? Porque o projeto fundador, ele já foi criado, ele já é um código que eu criei no meu projeto. Ele está aqui, ó, códigos, tá vendo? Se eu abrir aqui, ó, se eu clicar na seta, ele aparece. Mas ele está também, e pode ser acessado por diversas outras formas. Por exemplo, codificação em lista. Todos os códigos que eu vou criando, ele vai aparecendo em lista aqui. Ah lá, aqui só tem projeto fundador, porque foi apenas esse que eu criei, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima dele, marcá-lo, ele vai me dar a opção do OK, mas ainda não vou fazer isso ainda, porque ele ainda tem outra opção. Como ele foi o último código que eu utilizei, eu posso ir em codificação rápida, e ele vai assumir como projeto fundador. Perceberam? Então, eu já encontrei no meu texto, é lógico que eu já tinha feito uma leitura prévia lá no nosso grupo de estudos,
E na oficina que nós fizemos sobre o software também, na qual eu já tinha pré-determinado essa questão do projeto fundador. Aí, eu continuando a minha leitura, eu identifico que aqui na sequência, logo essa questão convoca muitas outras concernentes ao complexo de relações entre indivíduos e suas inscrições e entornos, as representações que ele faz de si próprio e das suas relações com os outros, entre os indivíduos e a dimensão temporal de sua existência, a experiência de sua existência. Ok. Esse trecho, eu também entendo que é um projeto fundador. Tá? Então, eu poderia, só para a gente relembrar, eu poderia ir na codificação em lista e selecionar aqui e criar, ou eu poderia ir em codificação rápida, porque foi o último código que eu criei, mas o software tem vários atalhos. Então, vai do teu jeito, como que você gosta de fazer mais. Se você quiser ir no atalho, aqui nesse trecho que eu selecionei, eu clico do lado direito do mouse, ele já vai me dar as opções. Quais são essas opções? Olha só, essas mesmas que estão aqui em cima. Perceberam? Olha eu passando o mouse aqui, ó. Ó, criar citação livre. Tá aqui. Abrir uma codificação, que é onde eu crio um código novo. Fazer uma codificação em vivo. O que é isso, codificação em vivo? Vamos lá, vamos ver o que é codificação em vivo. Aqui não vai aparecer a legenda, né? Mas a codificação em vivo, ela nada mais é do que aquele trecho ele vira o seu próprio código. É um pouco diferente da citação livre, porque aquele trecho ele virou um código para você pela importância que ele tem, tá? Então, estou vendo aqui novamente, estou indo essa questão e vou até aqui em consciência, estou selecionando o texto, segurando o lado esquerdo do mouse, né? Arrastando do trecho que eu quero. Ele aparece um trechinho vermelho aqui, eu posso pegar duas bolinhas vermelhas, eu posso pegar nela para ajustar, para levar até onde eu quero, né? Enfim, está lá selecionado e vou novamente agora clicar do lado esquerdo do mouse, do lado direito do mouse, desculpa, e fazer uma codificação rápida, porque também trata de projeto fundador. Aí poderia continuar a leitura do meu texto. Percebam o seguinte, eu peguei 3 trechos desse texto que trata de projeto fundador. Poderia ser esse assunto. Está aqui, projeto fundador. Se eu pego e abro aqui a setinha do texto, eu percebo que tem 3 trechos que foram selecionados. Olha os trechos aqui, ó. Que foi, retomando o meu marca-texto, as minhas canetinhas coloridas, eu recordo de uma professora que participou na minha banca de doutorado, que ela foi brilhante, ela além de fazer com canetas coloridas, fazendo tracinho, em cada um a professora Renata Barrichello, além de uma organização fora do comum, além de grifar com cores diferentes, ainda colocava do lado ali das folhas que a gente entregava impresso para os professores, do lado da folha, ela colocava um post-it de cor diferente para cada assunto, para cada detalhe que ela tinha observado. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou utilizando o software. Ok, gente? Tudo bem até aí? Posso continuar? Posso, né? Ok, Keila, obrigado pelo retorno. Vamos lá. Então, vou continuar aqui, vamos supor que eu estou lendo o meu texto, e lá embaixo eu vou pegar aqui, ó, o espaço, tal, estou lendo, e vou até experiência e estou entendendo que esse trecho também está relacionado com o projeto fundador. Eu vou na codificação rápida por aqui, ou do lado direito do mouse, codificação rápida. Ele já assumiu mais um trecho. Aí estou indo lá embaixo, estou continuando a ler, aqui fala o objeto, visando e tal, porque tudo isso está falando do projeto fundador desse tipo de pesquisa. Então, eu novamente cliquei, segurei o mouse, selecionei o trecho, e agora vou aqui em codificação rápida e criei um novo código.
Percebe, gente, que fantástico a facilidade desse software? Mas aí eu vou mostrar um outro negócio que eu acho muito bacana com relação a ele, né? Eu abri a codificação, eu nomeei o código, criei, né? Eu criei códigos, e o código aí são as palavrinhas-chave. Se você está lendo interpretação dos sonhos de Freud, você poderia estar lá categorizando o que é inconsciente, se tem uma referência ao id, o que é id, o que é ego, o que é superego, nos mais diversos textos. Estou lendo tudo aqui, cada texto eu estou localizando determinados aspectos. Ah, isso é inconsciente, isso é pré-consciente, isso é, é, como que eu posso dizer? Isso é ato falho. Estou trazendo uma série de elementos e estou categorizando. Depois que eu li toda a obra de Freud, os 24 volumes, e aí acrescentei lá mais o texto do Janilton, que é professor de vocês, trouxe outros textos da Denise Maurano, que foi minha professora, da Cristiane Galante, que é minha amiga de faculdade, e de repente fui trazendo vários textos, e em cada um desses textos eu estou lá, se tiver dentro do mesmo projeto, identifiquei inconsciente, identifiquei interpretação dos sonhos, identifiquei pulsão de vida, identifiquei pulsão de morte, codifiquei, né, fui dando nome. Na hora que os arquivos todos estiverem aqui no software, eu dou um comando e ele puxa todos esses trechos que eu identifiquei no maior número possível de textos que eu li, e aí posso acrescentar filmes, posso acrescentar fotos, em tudo que eu vi, que está dentro do meu projeto, eu consigo trazer para uma análise única. Eu consigo, por exemplo, trazer assim, eu quero tudo sobre, tudo que trata nas obras de Freud sobre inconsciente. Ele traz tudo organizado para mim. De todos os livros, de todos os volumes, dos 24 volumes da obra de Freud. Percebe? Então, isso é o que vai te ajudar no dia a dia. Ah, quero fazer um artigo sobre inconsciente. Pois não. Eu li inconsciente e a partir de diversas abordagens. Mas a hora que eu puxo lá inconsciente em Freud, traz tudo relacionado, tudo junto, estará no mesmo documento. Isso vai facilitar a tua vida, né? Imagina aí para você escrever um artigo científico, para você, de repente, organizar uma palestra, para você buscar relação entre o que é inconsciente em Freud, o que é em Lacan, se tem relação, se não tem, qual que é a diferença. Ele vai te ajudar em todos esses aspectos. Bom, gente, essa é uma parte que eu espero. Até agora, o que eu apenas fiz? Eu simplesmente trouxe um arquivo, importei um arquivo, aqui adicionei um documento, que foi o documento, ó, posso passar, ó, arrastei aqui, tá vendo? Um documento do grupo de estudos aí, coordenado pela professora Dora. Dentro desse documento, eu peguei 4 trechos que eu identifiquei como projeto fundador, na verdade são 5, né? E eu criei até agora apenas um código. Qual que é o código criado? Projeto fundador. Eu estou fazendo isso só para a gente não confundir, tá? Então, olha só. Quando eu não tinha documento nenhum, não aparecia essa setinha do lado. Quando eu não tinha código nenhum, não aparecia essa setinha do lado, tá? Como eu já criei, já subi um documento, ele aparece a seta e automaticamente, se eu clicar nessa seta, ele aparece quais são os trechos que foram identificados, as citações que eu selecionei, as marcações que eu fiz até esse instante nos meus documentos, tá? E se eu clicar aqui na seta, ele vai identificar que esse trecho é sobre o projeto fundador. Este também é sobre o projeto fundador.
Este também é este e este. Mas aqui também tem a síntese, ó. Quantos que eu falei que são? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. 5 de 0. Então, é 5 relacionado ao projeto fundador. Ok? Então, ele dá essa síntese. Aí aqui códigos, tal tá? Projeto fundador. Depois eu vou abrir um projeto maior meu, vocês vão ver aqui a diversidade de códigos que a gente tem aqui para baixo, tá? Então, isso é bacana, ó. Então, observe que ao clicar na seta eu consigo ver os textos, os códigos. Se eu tivesse criado memos, apareceria. Se eu tivesse criado redes, apareceria. Se eu tivesse criado grupos de documentos, que isso é bom também, eu posso criar pastas diferentes. Nessa pasta, textos do Freud, nessa pasta, textos do Lacan, dentro do mesmo projeto, entendeu? Que são grupos de documentos. Eu poderia ter grupos de códigos. Os códigos que são de Lacan são diferentes dos códigos de Freud, poderia ser diferentes. Então, eu posso criar esses códigos, ou não, eles são juntos. Aí eu trabalho de forma unificada. Memos são comentários que às vezes eu faço, né? São interpretações que eu faço do texto que eu coloco, que eu acrescento, que são aqueles comentários que a gente está lendo um texto, um livro, aí vai lá em cima e escreve uma observação. Aquilo que eu entendi, eu posso colocar aqui no memo, que vai te ajudar depois a fazer uma produção, né? Enfim. Então, eu continuei a leitura e fui codificando vários itens. E poderia fazer isso até o final, tá? Aí tem uma coisa que eu gosto muito desse texto. Deste software. Primeiro, ele me dá algumas condições. Vocês sabem que quando a gente está lendo alguma coisa, tem uma leitura, vai puxando, vai trazendo algumas informações, vai trazendo algumas lembranças, ou vai fazendo com que a gente consiga amarrar aquele conceito que eu estou encontrando nesse texto com outro texto que eu li. Ou, de repente, eu posso estar fazendo a minha interpretação sobre aquele trecho que eu estou lendo, né? Então, vamos supor, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou clicar aqui no documento primário, eu posso tanto clicar do lado direito do mouse em cima, e aqui tem as várias opções, expandir, recolher, copiar, abrir, editar comentário, que é uma coisa que eu gosto muito, ou eu posso ir aqui, ó, eu já cliquei, já selecionei, né, e posso ir aqui em comentário. Editar comentário do documento, editar comentário da citação. Ok? Eu quero do documento. E aí eu vou fazer aqui, ó. Fazer um comentário. Este texto foi encaminhado pela professora Dora e utilizado no grupo de estudos que reúne segundas-feiras. Perfeito. Salvei. Posso fechar esse negócio. Perceba um detalhe, não sei se dá para vocês visualizarem, mas apareceu um pontinho amarelo aqui embaixo do documento. Então, o que acontece? Esse documento ele já tem a minha observação. Quando eu precisar saber dessa informação, está lá. Mas essa informação poderia ser o seguinte, eu poderia fazer a minha interpretação, aquilo que esse trecho me remeteu, aquilo que é importante, aquilo que é significativo, poderia colocar aqui a referência bibliográfica desse texto, porque na hora que fosse necessário alguma lembrança relativa a esse texto, estaria organizado de forma fácil, tá? Então, vamos pegar aqui, eu vou nesse último código que eu criei, só para vocês entenderem. Então, olha só, aqui, vocês observaram que eu criei aqui em cima um comentário no texto. Agora eu quero fazer um comentário nesse trecho aqui. Por quê? Me chamou a atenção essa citação indireta.
olha, esses autores me interessa fazer uma leitura deles. É um autor que traz algo importante para aquilo que eu estou estudando. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, aqui eu peguei o nome dos autores aqui, né? Dollery e Monberg, não sei se é assim que pronuncia. Eu, eu procuro essa informação onde tiver, ou trago, ou faço a minha interpretação do trecho que eu li, né? Aqui, ó, encontrei o trecho deles, a citação deles. Estou copiando esse trecho, tá? Esse trecho não, ó. Essa referência, desculpa aí. Vou voltar lá em cima. Cliquei, você viu que eu cliquei 2 vezes aqui na citação, apareceu. Se eu clicar 2 vezes aqui no trecho azul, ele já abre, ó, tô fechando, né? Ele já abre o comentário deste trecho específico. Se aqui em cima eu fiz o comentário, editar comentário, se eu fiz o comentário do documento como um todo, nesse ponto aqui, eu quero fazer o comentário apenas desse trecho lido. Eu trouxe para cá a referência. Opa, não foi essa não, peguei errada. Vamos lá. Deixa eu voltar lá embaixo. Eu posso até deixar aberto, tá vendo? (2003, 2005) são esses dois textos dele aqui, ó. São esses dois aqui, ó. Então, vou selecionar aqui, vou copiar e vou levar aqui para o meu documento. Apaguei esse outro aqui que não me interessa. Aqui, as 2 obras desse autor que eu coloquei aqui nessa observação. Ir para a citação, salvei. Aqui apareceu a observação amarelinha. Eu poderia colocar a observação em qualquer lugar. Mas se eu coloco aqui em projeto fundador, aí eu coloquei no código. O que vai acontecer? Ele vai aparecer em todos os códigos. Percebe? Está aqui, aqui, aqui. Mas não é essa a minha intenção. Então, cliquei 2 vezes, apaguei, fechei. Ele sumiu, não tem mais essa observação. Por quê? Eu posso utilizar para o código? Posso, mas toda vez vai aparecer naquele código, nos mais diversos projetos que eu fiz, aquela observação. No entanto, quando eu faço no trecho solicitado, eu estou apenas trazendo a informação para aquele trecho. Para que serve isso, gente? Para você fazer uma paráfrase. Eu estou escrevendo um projeto para a disciplina de psicologia social. Eu automaticamente vou fazendo esses recortes, vou trazendo essas observações e vou fazendo os comentários daquilo que eu estou entendendo relativo à disciplina. Aí eu faço aqui no específico e depois vocês vão entender a finalidade disso, tá? Tá indo, pessoal? Tá indo, pessoal? Posso continuar? Hã? Posso, né? Então tá. Pode sim, professor. Então tá bom, tá? Porque eu sei que é muita coisa, às vezes assusta um pouco vocês. E eu já perdi a ordem aqui das coisas que eu queria apresentar, mas enfim, vamos continuar da forma como eu tô indo mesmo, tá? Agora, de forma mais solta. Então, nós já vimos aqui que aqui tem os trechos, né? Se eu pegar aqui, eu posso expandir para nível de código, transformar isso aqui num código. Eu posso fazer várias coisas dentro dessa ideia, desses recortes que eu fui fazendo do texto, tá? Mas tem uma coisa que eu gosto muito e que vocês tenho certeza que vocês vão amar. Então, se eu clico aqui 2 vezes em códigos, ó, ele abriu o gerenciador de códigos. O que era o gerenciador de códigos? Você lembra que lá no início aparecia aqui em cima o código? Olha o gerenciador de códigos aqui. Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês, o software vai ter vários caminhos para você fazer a mesma coisa.
Então, o que eu tenho feito muito hoje? Eu pego e penso o que eu quero. Pensei o que eu quero. A partir daí eu falo, opa, qual o caminho que eu vou seguir para conseguir isso utilizando o software? Aí eu vou fazendo naquela direção. Percebe? Então ele hoje é uma ferramenta efetivamente a meu serviço nos diversos projetos que eu faço. Como eu já falei, tanto das minhas aulas, nas bancas que participo, na organização do meu estudo, na organização dos artigos científicos que eu tenho intenção de fazer, no grupo de estudos, eu estou colocando o software. Você pode fazer isso no seu caderno. Pode fazer isso no seu caderno. Mas o software ele vai ficar mais organizado e ele vai te dar múltiplas possibilidades posteriormente. Vou mostrar para vocês aqui algumas dessas possibilidades. Vou abrir códigos. Vou clicar em cima do projeto fundador, que é o código que nós criamos. Estou clicando do lado direito do mouse, em cima do projeto fundador. E vou aqui abrir rede. Olha o que aconteceu. Estou ampliando aqui. Ele abriu uma rede, né, com o projeto fundador. Eu posso arrastar isso aqui para onde eu quiser, tá? Eu tenho essa flexibilidade. Mas eu posso, de repente, clicar em cima dele, clicar do lado direito do mouse, descer aqui, adicionar vizinhos. Todos em comum. Aí ele trouxe lá um resuminho de cada uma das citações que eu fiz, correto? Alessandro, mas para que serve isso? A princípio não serve para nada, né? Mas aí, ó, eu tenho aqui em cima, ó, exibir. Conseguiram acompanhar? Ó, fui exibir. Aqui eu tenho layout. Primeiro vou clicar em layout. Ele já mudou aqui para mim. Ah, eu quero exibir comentários. Onde que tem comentário aqui? Eu sei que só nesse trecho aqui tem comentário. Que ela aparece, não sei se dá para vocês observarem, mas um pontinho amarelo, que foi aquele comentário que eu fiz agora há pouco, que vocês me acompanharam. Então, se eu colocar exibir comentário, ele já trouxe aquele comentário que foram os autores, que eu achei interessante. Ah, mas trem tempo eu posso arrastar aqui, fazer o que eu quiser com isso aqui, tá? Eu posso arrastar. Estou segurando com o mouse. Mas eu quero também fazer a pré-visualização. O que é a pré-visualização? Ele vai trazer esses trechos todos de forma que foram os trechos que eu selecionei. Agora, voltando aí para vocês que são da turma de psicologia. Lembra quando eu falei, você lendo a obra completa de Freud e tudo que você encontrou de inconsciente, você vai trazendo? Aí você deu aqui pré-visualização. Imagina que se isso aqui fosse, ao invés de projeto fundador, fosse inconsciente. E você pegasse tudo dos 24 volumes que tratasse do inconsciente, você trouxesse aqui para dentro do seu projeto. Aí você, clicando na pré-visualização, ele vai trazer aqueles trechos que nós copiamos. Ah, mas ficou, olha, Alessandro, mas tá tudo meio por cima um do outro aí. Aqui tem o layout, ó. Se eu clico no layout, eu tenho várias possibilidades de organização. Percebem? Hierárquico, de cima para baixo. Hierárquico, de baixo para cima. Hierárquico, da esquerda para a direita. Hierárquico, aleatório. Vou colocar aqui árvore ortogonal, mais ou menos, mas eu não gosto assim, não. Eu prefiro organizar. Ó. Ah, eu quero organizar, eu quero deixar do meu jeito, com a minha cara. Isso aqui, para mim, é o mais importante. Então, eu vou colocar ele em cima. Tá, vou colocar ele assim. Alessandra, Oi. eu sei que você ainda deve explicar sobre isso, mas eu estou ansiosa para saber. Tem como imprimir isso aí? Depois tem como gerar um arquivo, imprimir do jeito que você aí? Tem. Vou mostrar para você daqui a pouquinho. Bacana.
Beleza. Ó, aí, por exemplo, tá vendo? Eu tô organizando aqui do jeito que eu quiser. Ah, não, poderia seguir aqui na ordem. Ah, mas aqui ficou aqui lá embaixo, né? Vamos supor que o trecho que eu tenho para deixar lá no meu caderno ou no meu trabalho, eu preciso de menos espaço. Então eu vou organizar isso aqui de forma melhor. Isso aqui está muito grande aqui, né? Eu vou trazer isso aqui para cá, enfim, olha lá. Ah, mas a seta ficou confusa? Vou aqui em roteamento. Olha só, gente, que lindo que ficou esse negócio. Perceberam? Então, tudo que eu trouxe, que eu identifiquei no meu texto sobre o projeto fundador, está aqui. Se tivesse alguma imagem, apareceria aqui também. Tá? Então, e eu coloco do formato que eu quiser e posso utilizar várias possibilidades de roteamento, roteamento direto, de polilinhas, parece que estava escrito, né? Polilinhas ortogonal, tá vendo? Eu gosto muito desse polilinhas, acho que ele fica chique. Então, olha lá, você já imaginou o que vocês encontraram nos estudos aí relacionados ao inconsciente? Estaria organizado aqui, tá? Aí vamos à sua pergunta. Eu não vi quem que fez a pergunta. Sim, Wesley, muito bom para fazer os estudos das citações do trabalho. Muito bom, Wesley, para você organizar a tua vida acadêmica toda, tá? Porque você vai estar lá tudo concentrado, né? Aí, eu não sei, não lembro quem fez, não sei se foi a Keila que fez a pergunta, mas como que eu faço agora com isso daqui? Primeiro, eu posso salvar essa rede como projeto fundador, eu posso dar outro nome para ela. Ele já vai salvar essa rede lá na pasta do software desse projeto, tá? E posso aqui, de repente, não quero esse trecho, não. Vou deletar, ó. Deletei. Ele apagou. Vamos ver se Ctrl Z. Não, Ctrl Z não aceitou, né? Deixa eu ver se ele tem a volta. Eu não lembro se ele tem a opção de voltar. Não, não tem. Ah, tem sim aqui, ó. Voltei com ele. Perceberam que tem a setinha aqui em cima? Eu voltei. Eu deletei, vou deletar de novo. Porque aqui esse trecho não me interessa. Aí, mas eu quero voltar, ele está aqui. Ou se eu não quisesse, se eu não conseguisse voltar, eu poderia ir lá e abrir a rede projeto fundador que eu já tinha criado. Agora vamos à pergunta que me fizeram aí, que eu acho, não sei se foi a Keila. Eu posso vir aqui, Keila, e exportar bitmap ou XPS. Eu uso esse daqui, ó. Então eu vou dentro do grupo de estudos, não. Qual projeto que está aqui? Eu não lembro qual projeto que está. Ah, ele vai salvar nessa pasta, na verdade, né? Mas eu não quero salvar aqui não, senão... Ah, vou deixar aqui mesmo. Projeto fundador. Vamos lá na minha pasta. Vou abrir a minha pasta. Grupo de estudos. Projeto fundador. Vou trazer a pasta para cá para vocês verem. Estou trabalhando com 2 telas. Está aqui o projeto fundador em formato de imagem. Isso aqui eu pego, estou clicando lá direito o mouse, copiei, vou abrir um documento do Word, Ctrl V. Ele está lá no Word. Você mandar para o teu professor de uma forma organizada, que muitos dos seus professores nunca viram. Então, quem é aluno aí, entendeu? Pegar um trabalho organizado, bem elaborado, e aí você pode articular, fazer um texto aqui inicial, né? Dizendo do que é o projeto fundador do quê? Da pesquisa biográfica, você explica, e depois você traz aqui os diversos elementos que traduzem isso que foi o seu estudo. Tudo bem por enquanto, pessoal? Vocês acham que tá acrescentando? Acham que tem sentido isso? Sim, né? Não, Elita. As correções do TCC, na verdade, no UNES,
praticamente somente eu utilizo esse software, né? Agora, eu sei que quem está utilizando o software, eu que acabei apresentando, é o professor Stefano, dentro do projeto dele, eu acho que está utilizando, faz tempo que eu não vejo, mas no projeto de doutorado dele, e tem apresentado, né? Eu tenho um compromisso de disseminação dele, desse software, eu não ganho nada com isso, tá? Aliás, já ganhei, só de ter ganhado, de ter ganho aí a licença do software, para mim já valeu muito a pena, mas eu gosto também de compartilhar conhecimento, por isso que eu estou trazendo. Mas, enfim, no Unis eu desconheço outra pessoa, além, no caso, os alunos do mestrado, né? Que alguns deles já estão utilizando aí nos projetos de pesquisa esse software, tá? Então, os alunos, a professora Dora, que tem o conhecimento, alguns colegas de trabalho ligados ao mestrado, e no projeto de pesquisa do professor Stefano. É o que eu sei que está utilizando o software. Acredito que mais ninguém dentro da instituição, tá? Muitos deles não sabem o que estão perdendo. Eu vou fechar esse projeto, para salvar é aqui, ó, mas eu vou fechar esse projeto, vou salvar, né, para não perdê-lo. Ele voltou para a telinha inicial dele. Aí eu vou mostrar para vocês, como tem muitos alunos aí da psicologia. Eu esqueci de mostrar um detalhe, mas eu mostro agora. Aliás, eu vou pegar a disciplina Identidade, que foi a disciplina que eu trabalhei junto com a professora Dora. Foi uma disciplina que nós ministramos no mestrado, não é, professora? Não sei se a senhora está online ainda. Mas nessa disciplina, eu fui selecionando os textos, foram 18 textos que nós lemos, e dentro desses 18 textos, nós fizemos aí um trabalho para apresentação para os alunos, mas a organização do estudo e a preparação do material foi feito aqui por meio do software. Aí eu vou abri-lo, tá? O projeto. Online, sim, o Alessandro. Oi, professora. Online, sim. É online, né? Então a professora Dora. Você, viu? Não, sem problema, professora. Mas nós utilizamos, eu quis trazer esse projeto aqui para mostrar para vocês, porque é um projeto que acabou ficando grande, porque foram 18 documentos, olha aqui para vocês verem, 18 textos que trabalhava identidade e trajetórias profissionais, né? Que nós trabalhamos juntos, eu com a professora, coletivamente na sala, 2 professores ministrando a disciplina de 45 horas. E aí, cada um dos textos nós fomos fazendo as observações, as leituras na utilização desse software. Percebam que aqui o texto 1 do HAL tem vários trechos que foram as citações desse texto específico, né? Então, vou abrir o texto aqui para vocês verem. Chama a atenção desse texto que ele é um texto daquele mesmo formato que eu falei para vocês aquela hora, que é um texto que ele não é PDF, ele é um PDF, mas em formato de imagem. Então, aqui, quando eu puxo a rede, ele vem como imagem do projeto. E aí, percebe que aqui virou, vocês podem falar, mas Alessandro, que bagunça que é essa aí do lado? O que é isso? Que enquanto nós estávamos lendo o texto, fazendo o nosso estudo, nós identificamos alguns trechos que falavam de identidade cultural, alguns trechos que falavam de crise de identidade, e posso ampliar aqui para conseguir enxergar, tá? Arrastando, tá vendo? Olha que praticidade. Parte que fala sobre diversidade versus identidade, fragmentação do indivíduo, crise de identidade. O que é crise de identidade? E aqui vocês podem perceber que, além dos códigos, nós criamos também algumas redes. O que seria uma rede? Seria um conjunto de outros códigos. Vamos supor, se eu estou trabalhando Freud, poderia ser
dentro da concepção freudiana, eu poderia trazer id, ego, superego, e poderia trazer inconsciente, pré-consciente e consciente. Eu poderia criar códigos diferentes, consciente, pré-consciente e inconsciente como primeira tópica, e de ego e superego como segunda tópica. Então seriam dois grupos dentro de Freud. E eu poderia levar esses dois grupos para o grande código, que seria Freud. Né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Então percebe que aqui tem o texto 1 do Hall, que tem identidade cultural, tem uma nova rede, né? Aqui tem crise de identidade, enfim. Aí eu poderia abrir outros textos aqui, vamos pegar esse aqui de baixo. Fabricação social dos indivíduos, que foram textos fantásticos, né, professora, que nós estudamos com os nossos alunos. Aí tem os vários códigos, e aí a gente estava trabalhando identidade, de repente a gente ia para a trajetória profissional, e os dois textos, aliás, a trajetória tem a ver com identidade também. Então, lá no trecho de trajetória, eu fazia uma uma referência em relação à identidade, e depois, quando eu puxo esse código identidade, ele puxa a rede como um todo, e eu já vou mostrar para vocês como que fica legal isso para a organização dos nossos trabalhos, tá? Então vamos lá, olha só que bacana o tanto de trechos que nós fomos selecionando a partir das nossas leituras. 104 códigos, para ser mais exato. Vou pegar aqui, vamos pegar um aqui, vou pegar esse aqui, ó, desprofissionalização, que foi um trecho, foi uma dos termos que nós encontramos em alguns dos textos, né? Olha, que eu cliquei 2 vezes, ele apareceu aqui uma janela, né? Nessa janela, eu posso, de repente, exportar esses trechos para um Excel. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele já trouxe para a tela de cá. Tá lá. Tá no texto 15, na citação 11, nome da citação, qual que é o nome do texto, profissionalização docente, conteúdo da citação, e mais uma série de informações que nós fomos tirando desse texto lá, olha lá. Ela lançou a ideia de que possivelmente tenha havido um recuo no processo um retrocesso no processo de profissionalização dos professores na França, e vem trazendo aqui de forma organizada aquele conteúdo da citação daquele código específico que nós escolhemos, né? Que foi qual código mesmo? Desprofissionalização. Percebe? Aí você pode falar, Alessandro, mas aqui está aparecendo precarização docente? Sim, por quê? Porque o mesmo código, o mesmo trecho do texto, ele pode significar várias coisas, e você pode escolher os vizinhos ali, pode escolher os vários códigos para o mesmo texto. Vou mostrar aqui um outro detalhe que vocês vão achar interessante. Vou clicar do lado direito do mouse, isso nós já vimos, né? Cliquei do lado direito do mouse, vou abrir a rede. Olha a nossa rede aí sendo aberta. Se eu quiser centralizar isso daqui, eu vou ajustar na janela. Opa, estou indo na tela errada. Ajustando aqui desprofissionalização. Cliquei aqui do lado direito do mouse. Vou trazer todos os vizinhos. Aí todos aqueles trechos. E aqui vocês podem perceber que trata especificamente da desprofissionalização é o texto 15. Posso ir aqui e exibir. Quero organizar isso. Né? Ele já vai trazer dentro de um formato, mas eu quero ele completo, não somente a síntese de cada um dos trechos. Aí eu vou pré-visualizar. Né? Não está dando para ler, eu reorganizo. Aqui eu estou aumentando aqui o zoom, ó.
aqui embaixo da minha tela, não sei se vocês estão percebendo, para me conseguir ler. E eu consigo também exportar essa imagem. Posso trazer aqui para baixo, igual eu já tinha ensinado para vocês aquela hora. Né? Tá tudo aí. Enfim, eu tenho várias possibilidades de da ferramenta. Aí poderia também fazer o seguinte, olha, é desprofissionalização, mas cliquei aqui, cliquei desse lado e vou puxar essa bolinha vermelha para cá e vou dizer que esse trecho de cá, ele contradiz esse outro aqui. Ele já traz uma seta para mim, me indicando que o que eu encontrei aqui na citação 15.21 contradiz aquilo que está na citação 15.18. Aí você poderia me perguntar, mas Alessandro, o que é esse 15.18? Vou clicar 2 vezes aqui, ó. Tá vendo? Ele abriu aqui de forma diferente. Eu quero ver isso lá no documento. Vou voltar lá. Aí já deve estar lá. Deixa eu minimizar. 15.18. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver se ele mesmo. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 15.18, ó. Ele já foi lá e já escolheu, já chegou naquele trecho na qual eu pretendia localizar dentro do texto. Alguém fez algum comentário aí, gente? Deixa eu ver. O pessoal está comentando, né? Sim, Dora, professora Dora. Realmente, eu acho que os biogramas tem tudo a ver, a senhora fazer aí, utilizar dentro dos biogramas. O biograma é um instrumento que a professora Dora utiliza nas pesquisas dela, de pesquisas biográficas, né? É um instrumento fantástico, né? Que ela tem todo um formato para as pesquisas que envolvem seres humanos e que ela vai utilizar o software. Eu tenho certeza que o software vai te ajudar, professora. O Wesley está falando aqui, isso nos ajuda a extrair as informações específicas sobre o tema do trabalho, nos possibilita ser mais objetivo e não sair fora do tema do estudo. Realmente, Wesley, você falou tudo, porque ele vai te ajudar. E outra coisa, Wesley, porque no momento que você vai lendo, ele vai trazendo elementos, você vai organizando seu texto e você vai criando os códigos. Quando você puxar esses códigos, ele estará num lugar só. E eu vou mostrar para você uma outra questão que é bastante interessante. Quer ver? Eu vou fechar esse aqui, não vou salvar, e vou abrir um outro projeto. Banca Seminário Interinstitucional, não. Aqui, vou pegar aqui, ó, isso aqui foi um projeto que eu fiz para essa palestra. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu quis, a minha ideia para essa empresa, uma empresa de Passa Quatro, foi trabalhar os times que possuem nessa empresa de forma organizada. Aí eu fui lá no site, é só para montar um negócio bacaninha, que ficasse bonito para apresentar para eles, né? Eu fui lá no site, tive o trabalho de buscar a foto de cada um dos colaboradores do time, né? De cada uma das equipes. E aqui nós estamos na equipe de criação lá da empresa, uma empresa bacana que tem lá em Passa Quatro, né? Então, essa é a equipe de criação, né? Tem vários funcionários lá nessa equipe. Mas lá tem várias equipes. Quais são essas equipes? São 4 equipes. A equipe de criação, a equipe estratégica, a equipe de marketing e a equipe de sistemas. O que eu fiz, gente? Eu tirei do site, recortei cada uma das fotos. Aí, quando eu recortei a foto, eu vim aqui, ó. Peraí. Não, Ó, por exemplo, eu posso selecionar isso aqui, ó, e criar um código diferente, ó. Abrir codificação, colocar aqui teste. Ele criou um código teste com essa foto desse menino. Se eu clicar aqui do lado direito e abrir rede desse jovem aqui, ó, e se eu puxar aqui, ó, e pedir para incluir os vizinhos, esse é o Roberto Silva, é o nome dele. E aí
eu posso exibir a pré-visualização do Roberto Silva, que foi justamente aquela parte da foto que eu peguei. Vamos lá, deixa eu apagar esse teste daqui, que não precisa. Vou excluir. O que eu fiz para excluir? Cliquei do lado direito do mouse. Aí tem aqui, eu já tinha feito da equipe de criação. Estou clicando do lado direito do mouse. Vou abrir a rede. Então, aqui apareceu a rede de criação. Vou trazer todos os vizinhos. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colaboradores. Vou pré-visualizar todos eles. Não tem comentário neles, né? E vou organizar isso da forma como eu achar mais interessante, tá? Vou fazer o roteamento e depois posso exportar isso lá para o meu projeto, para onde eu quiser. Mas se eu quero fazer uma outra coisa, deixa eu ver se eu criei uma rede. Eu criei rede, ó. As redes já estão criadas aqui, né? Mas tem a rede Prod Web, que é a rede da empresa. Então, eu cliquei 2 vezes aqui. Olha o que eles fizeram aqui, né? O que o software me... Olha, tem todos os sujeitos aqui. Eu quero adicionar os vizinhos, que eu tenho que ir na rede, na verdade. Cadê? Tem que achar a rede aqui, porque aqui eu estou nas subredes, né? Ó, vou pegar uma subrede dessa. Vou clicar do lado direito, adicionar vizinhos. O que aconteceu? Parece que não aconteceu nada, né? Mas se vocês olharem, vai ter algum momento aí que deve aparecer a foto deles. Ó, vamos trazer para a visualização. Estão percebendo? Ó, apareceu a foto de todo mundo aí. Sim, aqui lembrei o que eu fiz. O que eu fiz aqui? Eu quis mostrar que cada time da empresa é um todo, que a empresa não funciona sozinho. Então, se você der um zoom aqui bem no centro, tem o nome da empresa e as diversas equipes. Cada corzinha desta aqui, né? Isso é do site deles, é representado por das equipes, que é a equipe estratégica, que é a equipe de marketing, que é a equipe de criação, né? Então, eu fiz aí um mapa para depois levei para um PowerPoint, alguma coisa nesse sentido. Bom, gente, acho que agora a gente pode abrir aí para algumas questões, né? Porque o software realmente, se vocês olharem assim, vocês assustam. Ele tem muita coisa, muita funcionalidade. Esqueci de mostrar um detalhe, só mostro ele, depois a gente passa para frente. Encerra, né? Abre para as perguntas. Mas o software, ele traz muitas funcionalidades. E uma coisa que eu sempre comento com a professora Dora, que vocês vão aprender fazendo. Se vocês utilizarem o software, vocês vão aprender. Se vocês não utilizarem, vocês não vão aprender. E quanto mais você utilizá-lo, melhor vai ser o resultado que você vai obter, porque daqui a pouco você vai fazer tudo a partir dele. Imagine aí os comentários que você vai fazendo das aulas dos seus professores, principalmente nessa época de pandemia, que às vezes você tá seguindo por um computador, você pode organizar as falas ali, ao invés de fazer o mapa mental lá no caderno, você já faz direto no software, você vai ganhar um atalho aí muito grande, tá? Em termos de organização do material. Eu quero pegar aqui, só para a gente encerrar, vou pegar a qualificação de uma última pesquisa de mestrado que eu participei, né? Eu não sei se foi uma qualificação, se foi uma defesa, mas aqui vou abrir os códigos, né? Então, o gerenciador de códigos, eu vou clicar em um código apenas, vou pedir para gerar um relatório, que eu poderia exportar para o Excel, mas vou
gerar um relatório para o Word, tá? Aqui eu escolho o que eu quero um código só, eu quero todos os 35 códigos. Eu quero trazer os conteúdos e os comentários que eu fiz. Lembram daqueles comentários que eu fazia? Entrando lá em comentários, que aparecia aquela janelinha. Imagina aí, quem que foi que falou? Wesley, né? Ajudar no estudo, Wesley. Imagina se você tiver que fazer um trabalho para o seu professor e você vai fazendo as observações do texto que você foi lendo, depois aqueles pontos que você observou vai estar centralizado, organizado num lugar só. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou criar um relatório. Ó, ele trouxe aqui projeto da Rosemary, da qualificação. Aqui estão os códigos. O código foi aquilo que eu observei, que eu criei, né? E tem aqui as observações que eu fiz, o comentário por Alessandro. Ó. Siga padrão ABNT para citação. Aí tem citação, duas citações correlacionadas a isso. Depois, aqui foi uma citação, um código direto. Eu fiz um comentário. As aspas foram abertas e não foram fechadas. Enfim, e aí eu trago na onde que aparece isso. E isso eu fui fazendo no documento dela todo. Né? Então, tudo que eu fui observando, eu fui trazendo tanto o comentário quanto o próprio trecho. Se vocês pegam aqui, por exemplo, ó, esse trecho aqui é a citação dela. É aquilo que ela colocou lá no documento original dela. Aqui é o comentário que eu fiz. Citação direta na página 14 está solta. O texto precisa estar articulado. Busque a coerência textual. Por quê? Porque eu identifiquei que aquele trecho, que é uma citação direta, de Moscovici, que está na dissertação dela, a Rose já defendeu, tá? Ficou brilhante o projeto dela. Aí o que ela fez aqui? Eu identifiquei que estava solto, apareceu lá do nada a citação. Eu seleciono o trecho do texto dela. Se você for lá na dissertação, nessa versão que eu li, encontraria dessa forma. E eu entendi que estava solto e fiz o comentário para ela. Isso daqui eu posso salvar. Vou salvar na área de trabalho, relatório. Só para vocês verem, vou fechar aqui, vou na área de trabalho. O relatório está aqui para encaminhar para ela. Por aqui também, vocês podem encaminhar os trabalhos, os projetos para os seus professores. Olha, para quem faz pesquisa qualitativa, o software ajuda bastante a categorização e análise. Isso mesmo, professora. Sávio, basicamente programação orientada a objetivos. Realmente. Sávio, e eu fico bobo de ver, porque eu conheço, acho que até uma quantidade significativa do software, mas eu confesso que ele faz muito mais coisa do que eu conheço. Então, assim, mas ele é fácil, porque como eu já estou tendo um certo domínio, eu fico imaginando onde que eu vou conseguir determinadas informações nele. Aqui está o símbolo dele, ó, no meu atalho, né? Está aqui. Então, se eu clicar, eu já coloquei o atalho dele aqui também. Cadê? Aqui ATSTI 8, tem o ATSTI 7 também, completamente diferente. Então, eu cliquei, ele vai abrir o software, e aí os meus projetos todos acontecem aí. Programação orientada a objetivos, sem dúvida. Sem dúvida. Ele me surpreende a cada dia, viu? Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto para perguntas, se vocês tiverem. Gente, quem instalou o software, eu li ali show, né, que alguém comentou, foi a William Moreira, será que é meu parente? E aí foi um ato falho aqui, realmente, a minha interpretação com relação ao software também, que ele é um show. James, valeu, que bom que você está presente aí, tomara que esteja utilizando o software, né? Já falamos algumas vezes em sala de aula sobre ele. O James é do mestrado também, da nossa turma de mestrado, gente.
Pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Eu queria fazer uma pergunta, né, para vocês aí. Deixa eu parar o compartilhamento. E aí, se quem tiver presente aí, se puder liberar as câmeras aí para a gente, de repente, bater uma foto, né? Porque eu acho que é bacana. O software bateu outra foto, já batemos uma no início. Queria uma avaliação de vocês, se valeu, se deu para entender, porque nesse formato, às vezes, pode dificultar um pouco, né? Mas logo que a gente voltar ao presencial, eu pretendo fazer uma oficina no nosso laboratório, e aí acompanhando, indo de mesa em mesa, para ajudá-los aí na utilização da ferramenta, tá bom? Quem puder liberar as câmeras aí, vão tirar a última foto. E estou aqui ainda aberto para tirar alguma dúvida. James está até dormindo, James. Está deitado aí. Bacana. Essa é a vantagem, né? De vez em quando vem dar, contando os pecados aqui, James, de vez em quando vem dar aula da barriga para baixo de pijama. Ninguém está vendo mesmo, né? Bom, gente, vou tirar a última foto aqui, o último print. Agradeço imensamente aí a participação de vocês. Muito obrigado. Espero que realmente vocês tenham gostado. Para mim é um prazer socializar o software e quem quiser depois, assim, quando eu faço, quem quiser comprar a licença das oficinas, falem comigo que eu passo o CPF para eles e vocês têm 20% de desconto, tá? Mas não estou fazendo isso para vender, não. Estou só falando porque às vezes alguém tem interesse, tá? Mas, enfim, o software realmente vale a pena porque ele facilita a nossa vida. Mas utilizem aí a versão free para conhecer. Por nada, Alba. Se não tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrando por aqui, pessoal. Professora, Dora, obrigado, pessoal. Meus alunos aí da psicologia, do primeiro Alessandra, período. Oi, Keila. lista de presença? Ah, desculpa aí, gente. Tem a lista de presença. Nossa, estava esquecendo. Ah, tomara que tenha sido essa estratégia que segurou todo mundo até essa hora. Deixa eu liberar a lista de presença aqui. Peço desculpa por não liberar antes. Se alguém já saiu da sala aí, se vocês souberem, por favor, avisem para voltar. Professora, Professor, onde que a gente pode rever a aula, a gravação? eu gravei a aula. Eu vou esperar ela baixar no meu computador, né? E eu subo para o meu canal no YouTube, no arroba professor.unis.edu.br. Alessandro Moreira, arroba professor. Vocês só procurar por Alessandro Moreira lá que vocês vão conseguir encontrar, tá? Eu vou passar o link também da aula para o pessoal da organização do congresso e acredito que eles vão disponibilizar também. No mais, quem não tiver o meu e-mail, estou passando ele aqui. Podem me mandar um e-mail amanhã, por favor, solicitando que eu mando o link. Professora Dora, não teve jeito de acompanhar a sua palestra ontem? Parece que foi bacana, né? O pessoal estava elogiando bastante.
Deixa eu ver aqui o meu canal, né? De qualquer forma, gente, há poucos dias nós fizemos no nosso grupo de estudos, eu subi para o canal e tá aí um dos vídeos que foram gravados nesse dia, né? O conteúdo é o mesmo, a sequência que pode ter modificado um pouco. Mas eu não estou identificando aqui como que eu copio meu canal. Eu acho que vai pelo meu e-mail, né? Passando meu e-mail, vocês conseguem localizar. Eu já passei um aí, mas tá em outro. Acho que encontrei aqui, gente. Pessoal, no mais, se vocês não tiverem dúvidas, eu agradeço a participação, o envolvimento aí, né? A participação atenta ao conteúdo do workshop. Espero que tenham gostado. Estou à disposição, gosto de ensinar o software. Se precisar de alguma outra informação, vocês possuem aí o meu e-mail, é só entrar em contato, tá?